Todos, eu me chamo Júnior, como todos vocês já devem saber, sou adventista do sétimo dia e gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco da palavra de Deus. Hoje foi a minha primeira pregação na igreja que eu congrego, mas infelizmente o celular deu uma pane e não teve como gravar a pregação, então decidi refazer a pregação aqui em casa, né? E queridos, eu gostaria de abordar com vocês um tema muito, como é que eu posso dizer? Um tema bem difícil de se falar, né? Muitas pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto porque é um pouco complicado falar sobre esse assunto. Mas eu gostaria muito que todos entendessem que é a palavra de Deus que está falando, não é o ser humano. Então, é o próprio Deus que está nos advertendo. Pois a gente sabe que a palavra de Deus ela é uma constante advertência em nossas vidas. E que nós devemos sempre levar em consideração, a todo momento, né, em nossas vidas, a palavra de Deus. E eu gostaria de conversar com vocês, de falar com vocês aqui, sobre o comportamento na casa de Deus. Como será que nós devemos nos comportar dentro da igreja? Como será que nós devemos nos comportar na casa que Deus deixou para que nós fizéssemos uma congregação com os irmãos? Ou até mesmo a casa onde você se encontra meditando sobre a palavra de Deus? Como será que nós devemos nos comportar em relação a isso? A palavra de Deus irá nos falar aqui, né? E nós iremos lá para... Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia aí, em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versos 1 e 2. Que diz assim... Vamos fazer uma breve oração para darmos início ao nosso pequeno estudo aqui, né? Oremos. Santo Deus maravilhoso e eterno Pai, Criador do céu e da terra, Tua palavra, Senhor, está aberta aqui para a meditação e estudo dela. Nos capacita, nos dá sabedoria, meu Deus. Derrama o Seu Espírito sobre nós. Que tudo que for feito e dito aqui seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor possa falar aos corações. Que o Senhor venha, possa não, que o Senhor pode tudo, Pai. Que o Senhor venha falar a todos esses corações que me assistir aqui agora. Permanece conosco, perdoa os nossos pecados. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim. Verso 1. Cuida dos teus passos e ser reverente quando entrares no santuário. A casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Verso 2. Não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Queridos, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra. O próprio Deus falou para ele que pelo simples fato dele ter pedido sabedoria, ele seria o homem mais sábio que já existiu. Que nem antes dele existiu o homem sábio e nem depois dele existiria homem mais sábio que ele. Para nós termos ideia, Salomão foi mais sábio que o primeiro homem que existiu na terra. Salomão foi mais sábio que o homem que andou com Deus e foi arrebatado, retirado dessa terra para não passar pela morte. Então, nós devemos levar em consideração a sabedoria que Deus deu a Salomão e que muitas das coisas que Salomão nos fala na palavra de Deus aqui, é inspirada por Deus. E aqui no capítulo 5, Salomão, ele nos orienta a guardarmos os nossos pés
quando a gente entrar na casa de Deus. Também nos orienta a guardar a nossa boca de proferir qualquer coisa na sua presença. O tolo é quem faz tolices. Esse sim se precipita com os lábios e fala coisas inconvenientes. É muito errado não levarmos Deus a sério e se precipitar com nossos lábios em falas absurdas e motivadas pela emoção do momento. Queridos, estar na presença de Deus não é brincadeira ou faz de conta. É algo que devemos levar muito a sério e profundo. Se levarmos Deus a sério, Ele nos levará também a sério. Se o desprezarmos, seremos desprezados. Não que Ele nos abandone e deixe de ser misericordioso e bom, mas isso significa que nós estaremos seguindo direções erradas em nossas vidas. Nós iremos estar andando por direção contrária a Deus, né? Estaremos falando para Deus que, olha, eu não quero seguir esse caminho não, eu vou por esse aqui que é melhor para mim. E Deus, Ele sempre quer o melhor para nós. Deus disse para Abraão para que ele andasse em sua presença e fosse perfeito. Esse papelzinho aqui que eu acabei de ler foi apenas alguns pensamentos meus, né? Que eu ainda não tenho a capacidade de gravar tanto assim as coisas, mas eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis falar ali. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre o que eu falei. Deus, quando Ele falou para Abraão, olha, ande no meu caminho e seja perfeito. Deus também falou para Abraão, seja uma bênção que eu o tornarei uma bênção, eu vou lhe abençoar. E abençoarei também a quem lhe abençoar. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos bênçãos, para que possamos trazer essas pessoas que estão no mundo aí aos pés de Cristo. Mas para isso nós devemos cumprir tudo que Deus nos pede em sua palavra. E nada melhor do que a gente começar dentro da casa de Deus a sermos obedientes e reverentes. Mostrar o nosso amor por Ele dentro da casa dele. Mostrar o nosso temor a Deus dentro da casa de Deus. Queridos, Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, capítulo 5, volume 5, capítulo 55, ela aborda exatamente esse tema, o comportamento na casa de Deus. E eu gostaria de ler para vocês aqui um pouco do que ela nos orienta, né? De como nós devemos nos comportar na casa de Deus. E ela fala assim: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor deseja encontrar-se com o seu povo. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. Querido, Deus nos fala aqui que Ele está nos preparando. E nós bem sabemos que aqui na terra nós estamos treinando para fazermos basicamente a mesma coisa no céu, tirando os erros e os pecados. Mas falo em relação às coisas de Deus. Deus, Ele até agora está sendo misericordioso conosco, nos permitindo adorá-lo em qualquer lugar. Mas nós devemos saber como adorar a Deus. Nós devemos ter consciência de como honrar a Deus em qualquer lugar onde a gente for, principalmente dentro de sua casa. Deus fala aqui, através de sua serva, que nenhuma coisa que contamine poderá ser admitida lá no céu, lá naquela reunião sublime que Ele está preparando para a gente.
Então por que a gente desconsidera isso aqui na terra? Por que nós agimos da maneira que agimos dentro da casa de Deus com essa falta de reverência terrível? É normal você chegar dentro de uma igreja adventista hoje em dia e você ver crianças andando para cima e para baixo, irmãos conversando um com os outros, cochichos, conversas banais, passa a passa para cima e para baixo no meio do culto, coisa que não deveria jamais acontecer. Nós devíamos ter o maior temor dentro da casa de Deus, nós deveríamos sentir a presença de Deus dentro de sua própria casa. Mas acabamos fazendo tudo diferente e tudo errado. Continuando aqui. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor deseja encontrar-se com seu povo. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas sagradas e preciosas destinadas a ligar-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre nossa mente e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário onde se encontrava com Deus em santa adoração quase deixou de existir. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. A casa é o santuário da família, e o aposento particular ou o bosque o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. É onde nós devemos nos reunir em adoração, em obediência a Deus ali, em exaltação ao nome dele. Queridos, a palavra de Deus diz que nós devemos diminuir para que Deus cresça. Nós devemos ser o mais reverentes possível dentro da casa de Deus. Nós devemos ter temor, sentir a presença de Deus perto de nós, dentro de sua casa. Nós devemos ter a consciência que o próprio Deus está ali no meio. Não devemos nos comportar como tolos, que nem Salomão fala. Não devemos abrir a nossa boca para falar coisas banais. No momento em que Deus está ali falando para conosco. Continuando. Deus devem existir regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneira de adorar. Nada do que é sagrado, nada do que está ligado à adoração a Deus deve ser tratado com negligência ou indiferença. Para que os homens possam verdadeiramente glorificar a Deus, importa que em suas relações pessoais façam distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Nós devemos ter a consciência, nós devemos saber distinguir o que é sagrado e o que é profano. O que é certo a se fazer na casa de Deus e o que não é certo de se fazer. O que devemos fazer e o que não devemos fazer na casa de Deus. Continuando. Quando os adoradores entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Veja que Deus aqui, a serva de Deus, ele fala que a nossa atitude dentro da casa de Deus deve ser tão reverente a ponto de você entrar na casa de Deus em silêncio, tomar o seu lugar em silêncio, ficar em silêncio até o início do culto ou até o término do culto, para que a gente possa absorver o que Deus quer nos falar, para que a gente possa absorver as bênçãos que Deus está preparando ali naquele culto para a gente, para que a gente possa também passar um exemplo bom, não só para os nossos irmãos que estão ali também em reverência, mas para com aqueles que estão visitando a nossa igreja. Como é que a gente vai passar um exemplo bom para as pessoas que nos visitam se a gente faz a mesma coisa que aquelas outras pessoas que são irreverentes estão fazendo? Como é que a gente vai passar um exemplo bom para um familiar, para um filho, para um irmão
se a gente está agindo da mesma maneira do que aquela pessoa que nunca teve reverência alguma a Deus está fazendo ali na casa dele. Nós devemos ser o exemplo, nós devemos ser a luz do mundo, nós devemos ser o sal da terra, que nem o próprio Cristo falou. Nós devemos levar a mensagem de Deus a todo esse povo, mas para isso nós devemos demonstrar temor a Deus. Continuando, se houver no recinto um aquecedor, não convém agrupar-se em torno dele em atitude indolente e preguiçosa. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes nem depois das reuniões. A ardente e profunda piedade deve caracterizar os adoradores. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, devem eles entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial e produza convicção e conversões de outras pessoas. Veja que interessante Deus fala aqui, que o nosso silêncio, queridos, vai converter outras pessoas, que a nossa adoração genuína se torne bênção especial e produza conversões simplesmente no seu ato de silêncio, no seu ato de reverência ao Deus Altíssimo, no seu ato de temor a Deus. Outras pessoas verão o seu agir dentro da casa de Deus e irão desejar ser como você. Veja que exemplo maravilhoso Paulo nos deixa. Paulo fala bem assim na palavra de Deus: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o tipo de exemplo que nós devemos passar para essas pessoas. Devemos ser exemplos tal como Paulo. Essas pessoas devem querer nos imitar. Nos imitar porque nós imitamos a Cristo. Porque nós somos o que nós estamos nos transformando no que Cristo quer que sejamos. Continuando. Devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros do céu. Perdemos geralmente muito da suave comunhão com Deus pela nossa inquietação, por não promovermos momentos de reflexão e oração. O estado espiritual da alma necessita muitas vezes ser passado em revista e a mente e o coração serem elevados ao sol da justiça, que é Cristo. Se ao entrarem na casa de adoração, o povo o fizesse com a devida reverência, lembrando-se de que se acha ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria em testemunho eloquente. Veja que forte Ellen White nos fala aqui, né? O nosso silêncio falaria mais do que 1000 palavras. O nosso silêncio seria o maior testemunho que a gente poderia dar a pessoas que estão indo visitar a casa de Deus. Continuando. Os cochichos, risos e conversas que se poderiam admitir em qualquer outro lugar não devem ser permitidos na casa em que Deus é adorado. A mente deve estar preparada para ouvir a palavra de Deus a fim de que esta possa exercer a devida influência e impressionar adequadamente o coração. Queridos, nós não devemos estar conversando dentro da casa de Deus. Não devemos estar dando risadas dentro da casa de Deus, pois ali não é nenhum circo, ali não é nenhum show de humor. Ali é a palavra de Deus lhe exortando, lhe advertindo, lhe ensinando como viver corretamente nos caminhos de Deus. A palavra de Deus, ela deve exercer uma influência impressionante para os nossos corações.
nós devemos a todo momento guardar em nossos corações e levar para essas pessoas tudo que nós aprendemos com a palavra de Deus, para que assim a gente possa converter outras pessoas, da mesma maneira que outras pessoas nos converteram. Não deseje ir ao céu sozinho. Tenha o desejo de levar pessoas com você, para que sua coroa, no dia do juízo, esteja repleta de estrelas. Amém? Continuando, a atitude sem vida dos adoradores na casa de Deus é uma das grandes razões porque o ministério não produz maior bem. Todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na visível presença do próprio Deus. Quando a palavra é exposta, vocês devem lembrar-se de que é a voz de Deus que lhes está falando por meio de seu servo. Escutem com atenção, não dormitem nessa hora, porque assim fazendo é possível que lhe escapem nesse momento justamente as palavras de que mais necessitam ouvir, palavras que atendidas os livrariam de enveredar por algum caminho errado. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas admoestações, advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Querido, na hora que a palavra de Deus está sendo falada, está sendo ministrada ali, o mais correto a ser feito é ficar em silêncio e ouvir. Se você, ao menos, tirar o foco, 1 minuto, 1 segundo, da palavra de Deus que está sendo ministrada, você pode perder a tão desejada palavra de conforto que você foi ali buscar. Ou você pode ser uma pedra de tropeço para outra pessoa que está ao seu lado ou está próxima a você ali, e fazendo tanto você perder a bênção como aquela outra pessoa também. Querido, seja um exemplo, seja uma bênção, seja temente ao Senhor dentro de sua casa. Ouça a sua voz. Não queira estar dormindo dentro da casa de Deus. Satanás, ele não dorme e ele está sempre armando alguma coisa para poder fazer com que você se distraia. Mas nós temos que ter como exemplo, sabe quem? Pedro. Pedro, no meio da tempestade, Cristo andando nas águas, Pedro veio, Cristo acalmou as águas e Pedro pediu para andar nas águas. Então, o nosso Salvador disse, venha. E Pedro subiu, deu 3 passos, mas desviou o olhar de Cristo. E então afundou. Queridos, da mesma maneira somos nós hoje. Quando nós fixamos os nossos olhares e o nosso caminho em Cristo, sem desviar para os lados ou tirar os olhos do nosso Salvador, nós andaremos e seguiremos pelo caminho justo e correto que Deus quer que nós andemos. Mas quando a gente desvia o nosso olhar, quando a gente desvia o nosso caminho, nós estamos entrando aí então em terras estranhas, terras que não conhecemos, terra essa que pode nos levar para longe de Cristo e que infelizmente podemos até não voltar mais. Então, querido, seja obediente a Deus, siga os seus caminhos, não dormite, ouça a palavra de Deus em silêncio, preste atenção aos cultos, para que as bênçãos que Deus quer nos dar, quer te dar, você possa recebê-la completamente, por completo, sem meio termo. Pois Deus, ele não tem meio termo. A palavra de Deus é certa em Apocalipse quando ele diz que quem dera se fosse quente ou frio, mas porque é morno, eu estou a ponto de vomitar. Em nossos corações nós devemos sempre desejar sermos
quentes, nunca frios. Pior ainda se for morno. Sabemos que quando estamos no meio termo, quando estamos em cima do muro, a única coisa que podemos encontrar é Satanás e seus anjos nos esperando ali para nos derrotar. E olhe que se a gente deixar, ele vai conseguir. Vou continuar aqui. Satanás e seus anjos. Às vezes é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes que a semente preciosa não cai em terreno fértil para produzir fruto. Outras são moços e moças que revelam tão pouco respeito pela adoração e pela casa de Deus que se entretêm a conversar durante a pregação. Se pudessem perceber os anjos que estão observando e anotando o seu procedimento, corariam de vergonha com a aversão de si mesmos. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear o joio. Tá vendo? Quando a gente dorme, nós estamos fazendo o papel de Satanás. Nós estamos dando abertura para que ele venha e introduza o joio no meio da gente. Quando a gente não presta atenção no culto, não presta atenção na mensagem que Deus está lançando para a gente, nós acabamos dando brecha para Satanás introduzir o que ele quer que nós façamos e acabamos fazendo. Mesmo sem querer, acabamos fazendo. Ao ser pronunciada a bênção final, todos devem conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então todos sem se atropelar e evitando falar em voz alta, sentindo que estão na presença de Deus. Seus olhos repousam sobre todos os que devem agir como se estivessem em sua visível presença. Ninguém deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Os arredores imediatos da igreja devem caracterizar-se por uma sagrada reverência, evitando os crentes fazer dele lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na igreja. Deus e os anjos têm sido desonrados em algumas igrejas pelas risadas barulhentas e irreverentes e o ruído de pés. Queridos, a todo momento a gente desonra a Deus. Desonra a Deus com as nossas atitudes, desonra a Deus com a nossa falta de reverência dentro da casa dele. Cochichos, passeatas, vamos se dizer assim, né? Entre aspas, passeatas, porque nós caminhamos muito dentro da igreja. Caminhamos demais, principalmente na hora da palavra de Deus ser ministrada. A serva de Deus diz aqui também que até uma criança andando tira a nossa atenção. Conversas ali próximas de você, que a serva de Deus aqui se refere mais aos jovens, conversando ali uns entre os outros, tirando a atenção das pessoas. Então, essa falta de reverência vai fazer com que eu, você e quem estiver cometendo esse ato de irreverência não receba a bênção de Deus e acabe não passando, e passa um mau exemplo para as pessoas que estão nos visitando, para as pessoas que estão ali de coração genuíno, entregue a Deus ali, querendo receber verdadeiramente a sua palavra, receber verdadeiramente a sua bênção. Então nós acabamos perdendo a bênção e fazendo com que essa pessoa receba um exemplo ruim. E que até possível se afaste, não queira mais visitar a igreja, pelo simples fato da gente não dar um exemplo bom. Continuando.
A serva de Deus aqui, ela também fala, ela dá um aviso, né? Uma advertência aos pais, que diz assim: pais, exaltem o padrão do cristianismo na mente de seus filhos, ajudando-os a entretecer a pessoa de Jesus em sua experiência, ensinando-os a ter o maior respeito pela casa de Deus e a compreender que quando entram ali devem fazê-lo com o coração comovido, ocupando-se com pensamentos como estes. Olhem quais deveriam ser os pensamentos, não só na mente dos jovens, mas nas nossas também, dentro da casa de Deus. Ela diz assim: os nossos pensamentos deveriam ser estes: Deus está aqui, esta é sua casa, devo alimentar pensamentos puros e guiar-me pelos mais santos propósitos. Não devo conservar em meu coração orgulho, inveja, ciúme, suspeitas, ódio ou engano, porque estou na presença de Deus. Este é o lugar onde Deus vem encontrar-se com seu povo e o abençoa. O Altíssimo e Santo, que habita na eternidade, me vê, esquadrinha meu coração e lê meus mais secretos pensamentos e atos de minha vida. Esses deveriam ser os nossos pensamentos dentro da casa de Deus. Deveríamos ter a consciência de que Deus está ali conosco e que nós não deveríamos jamais desonrá-los. Queridos, Deus retira seus anjos de dentro da casa de Deus quando isso acontece. Nós damos espaço para os anjos de Satanás entrarem dentro da casa de Deus. Apesar que, mesmo nós sendo reverentes, os anjos de Satanás, eles andam ali ao nosso redor, só esperando uma falha para iniciar o trabalho de Satanás ali dentro. Como a serva mesmo de Deus falou, que foi enquanto os homens dormiam que Satanás colocou o joio no meio do trigo. Então nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Não seria bom meditarem um pouco sobre esse assunto, reparando na maneira como se conduzem na casa de Deus e nos esforços que estão fazendo por preceito e exemplo, a fim de cultivar em seus filhos a reverência? Não admira que nossas igrejas estejam fracas e não reine nelas a reverência profunda que as deveria caracterizar. Nossos atuais hábitos e costumes, que desonram a Deus e tornam banais as coisas divinas, nos são contrários. Somos depositários de uma verdade sagrada, difícil e santificadora. Deus nos escolheu para ser o povo que carrega a verdade eterna dele. Nós temos o conhecimento que muitos não têm e mesmo assim usamos da maneira incorreta. E se nossos hábitos e práticas não corresponderem a essa verdade, pecamos contra uma grande luz e nossa culpa será correspondente. Mais tolerável do que para nós, há de ser para os gentios a justiça retributiva de Deus no dia do juízo. A palavra de Deus diz que mais tolerável será o julgamento de Sodoma e Gomorra do que de Israel. Pelo simples fato de Israel carregar a verdade de Deus, mas não praticá-la, mas não ter a devida reverência, de não ter o devido temor à justiça de Deus. Queridos, nós sabemos bem que Deus, ele é amor. Deus, ele é compaixão. Deus, ele é tudo de bom. Ele é a melhor coisa que nós podemos ter em nossas vidas. Mas nós devemos também ter a consciência que Deus é justiça. Que Deus, na sua segunda volta, irá purificar essa terra com fogo e enxofre. E se você estiver agarrado nessas coisas do mundo, se você estiver alimentando irreverência e falta de temor em seu coração, você irá ficar nessa terra e infelizmente você será queimado
pelo fogo consumidor, que é a justiça de Deus. Continuando. É um fato deplorável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. As coisas e lugares sagrados quase já não são discernidos. O que é santo e elevado não é apreciado. Não haverá uma causa para essa falta de legítima piedade nas famílias? Não será porque a elevada norma da religião esteja abatida até ao pó? Deus deu a seu povo na antiguidade procedimentos precisos e exatos. Porventura seu caráter foi mudado? Não é mais o Altíssimo e Todo-Poderoso que domina sobre o universo? Não conviria lermos com frequência as instruções que Deus mesmo se dignou dar aos antigos hebreus para que nós, que temos a verdade gloriosa irradiando sobre nós, os imitemos em sua reverência para com a casa de Deus? Temos motivos de sobra para alimentar espírito de fervor e devoção na adoração a Deus. Queridos, nós temos tantos exemplos aí, né? Tanto exemplos ruins, que é para nos mostrar o que não devemos fazer, e exemplos bons, que são os exemplos que nós devemos seguir e praticar, né? Um exemplo é o povo de Israel. O povo de Israel, eles não tinham a verdade que nós temos hoje. Eles não tinham em suas mãos a palavra de Deus tão resumida que nem nós temos agora, tão debulhada como nós temos agora. Nós temos uma verdade tão grande em nossas mãos que um dia nos será tirado, mas que nós devemos aproveitar enquanto a temos para aprendermos o que Deus quer nos passar, o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos ensinar. Mas mesmo assim, o que aprendemos a gente não leva para frente, não praticamos. O que nós aprendemos a gente não leva para as pessoas, não fala de Jesus para as pessoas, às vezes por medo, às vezes por vergonha. E o próprio Cristo falou que aquele que se envergonha de falar de mim aqui na terra, ele se envergonhará de falar de nós para os anjos de Deus e para o Pai. Vou continuando. Temos até motivos para ser mais ponderados e reverentes em nosso culto do que os judeus. Mas o inimigo tem estado a trabalhar a fim de destruir nossa fé na santidade da adoração cristã. Satanás está a todo momento, como eu já havia falado, tentando nos derrubar, tentando nos desviar, tentando sempre corromper o modo de adorar a Deus. E infelizmente a gente está fazendo o que Satanás quer. Os jovens devem ser educados a elevar em seu conceito o caráter do que é sagrado e a praticar a verdadeira devoção na casa de Deus. Muitos do que professam ser filhos do celeste Rei não apreciam devidamente a santidade das coisas eternas. Quase todos precisam ser ensinados como se portar na casa de Deus. Os pais devem não só ensinar, como exortar os filhos a entrarem no santuário divino com seriedade e reverência. O sentimento moral dos que adoram a Deus no seu santuário tem de ser elevado, apurado e santificado. Esse assunto tem sido deploravelmente negligenciado. Sua importância tem sido passada por alto e, como resultado, desordem e irreverência passaram a imperar e Deus é desonrado. Se os líderes das igrejas, pastores e povo, pais e mães não têm ideias elevadas a esse respeito, que poderão esperar de crianças inexperientes? Estas são muitas vezes encontradas em grupos, afastadas dos pais que deviam tomar conta delas, e embora se encontrem na presença de Deus, cujos olhos sobre elas repousam, são levianas e frívolas, põem-se a cochichar e a rir, portando-se
inconvenientemente e mostrando-se desrespeitosas e desatentas. Muitas das vezes nós vemos os nossos jovens, as nossas crianças aí, demonstrando atitudes que não condiz com as atitudes de um cristão genuíno, de um cristão verdadeiro. Não só os jovens, como os adultos também. Nós vemos muitos cochichos, conversas, né? Nós vemos ali grupos de pessoas no meio do culto conversando, atrapalhando aquelas pessoas que desejam receber aquela mensagem verdadeiramente, atrapalhando ali a bênção de Deus ser derramada em pessoas que realmente querem recebê-la. E muitas das vezes é uma falha não só dos líderes da igreja, mas de nós pais, por não exortar, né, as nossas crianças, como o próprio Deus pede que nós façamos. Nós devemos adverti-los, mostrar a eles como nós devemos nos portar na casa de Deus, o como nós devemos ser reverentes e tementes na casa de Deus, o quanto nós devemos ter em mente a presença de Deus ali naquele momento, o quanto nós devemos ser respeitosos dentro da casa de Deus, para que assim nós possamos levar exemplos bons às pessoas que estão nos visitando, exemplos bons para as pessoas que estão passando do lado de fora da igreja, para que a nossa espiritualidade possa ser regenerada, revigorada. Para finalizar, só mais um pedacinho, a Pena Inspirada diz assim: a menos que aos crentes sejam incultadas ideias preciosas acerca da verdadeira adoração e da verdadeira reverência, prevalecerá entre eles uma crescente tendência para nivelar o que é sagrado e eterno ao que é comum. E os que professam a verdade, e os que professam a verdade serão uma ofensa a Deus e uma lástima para a religião. Com suas ideias destituídas de cultivo, jamais poderão apreciar um céu puro e santo e estar preparados para se associarem aos adoradores de Deus nas cortes celestiais, onde tudo é pureza e perfeição, e onde toda criatura demonstra absoluta reverência a Deus e sua santidade. Queridos, se a nossa igreja continuar da maneira que ela está, se a falta de reverência, a falta de temor a Deus continuar da maneira que está seguindo, isso que ela acabou de dizer aqui irá acontecer. Nós seremos destituídos. Nós não faremos parte daquela assembleia tão gloriosa que Deus prepara para nós lá no céu. Nós não iremos encontrar moradia no céu estando irreverentes dessa maneira. E a única coisa que Deus nos pede é obediência. Queridos, que nós possamos ser mais reverentes dentro da casa de Deus. Que nós possamos ter mais consciência dos nossos atos dentro da casa de Deus. Que nós possamos nos calar mais. Que nós possamos nos reverenciar mais dentro da casa de Deus. Que nós possamos estudar mais a sua palavra, para que a exortação, a advertência que Deus tem para nos dar não sirva mais para as nossas vidas, mas que nós estejamos preparados para quando Ele voltar, nos levar para o céu. Para finalizar, eu gostaria de fazer aqui uma pequena oração, agradecer a presença de todos vocês aqui nesta noite. Espero que a mensagem não tenha ficado muito grande, eu peço perdão desde já se ficou, mas
é a palavra de Deus, ela deve ser levada a todo mundo, não deve ser cortada, vamos dizer assim. Não devemos diminuir ela, devemos falar ela da maneira que o Senhor nos pede que falemos, e que Jesus nos abençoe grandemente. Oremos. Santo Deus maravilhoso e eterno Pai, santo, santo, santo seja o teu nome, meu Deus. A tua palavra foi ministrada, estudamos um pouco de Eclesiastes, capítulo 5, estudamos também Testemunhos para a Igreja, Pai, volume 5, e a única coisa que nós te pedimos neste momento é misericórdia. Pai, perdoa a nossa falta de reverência dentro da tua casa. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas atitudes. Perdoa, Senhor, se nós fazemos coisas erradas dentro da tua casa. Perdoa os cochichos, perdoa as risadas. Perdoa, Pai, porque nós sabemos da tua verdade, mesmo assim, às vezes, andamos pelo caminho errado. Te pedimos que segure em nossas mãos e nos guia, Pai, por esse caminho estreito e longo que é o caminho da vida eterna. Te pedimos também, Pai, que permaneça conosco. Fica com cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo. Continua conosco, meu Deus, hoje e sempre. Isso é o que eu te peço e te agradeço, desde já em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, fiquem todos com Deus. Jesus abençoe. Uma ótima noite a todos. E fiquem todos em paz. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida.
nunca mais haverá.